Você já imaginou receber R$ 500 todos os meses, caindo lá na sua conta, livre de imposto, todos os meses, 500 reais, sem você precisar comprar nenhum imóvel, se você precisar sair investindo em construtora, comprar um terreno ou comprar uma casa financiada e você vai pagando, vai gastar, vai investir uma grana pesada em cima e se você depois quiser vender no futuro o seu imóvel, por exemplo, jogar numa imobiliária, normalmente se joga numa imobiliária, o corretor vai ter a taxa dele de corretagem sobre a venda do imóvel e você ainda vai ter que pagar taxas, fazer declarações e é uma baita dor de cabeça, é uma burocracia. Os antigos sempre defenderam a ideia de que os imóveis são os melhores investimentos e com certeza eu não estou falando que imóveis não são bons investimentos, mas imagina você ter a possibilidade de você investir em imóvel sem precisar contratar um pedreiro, um engenheiro para fazer a sua obra, por exemplo, e botar depois para alugar, seja galpão, seja casa para aluguel, seja apartamento. Você não vai precisar se planejar ou ter a dor de cabeça de procurar um terreno e se o inquilino destruiu o imóvel, como que você vai fazer? E se o inquilino, ele saiu antes do prazo do contrato, se você não conseguir alugar o aluguel, o que você faria no exemplo desse? Com esses investimentos dos fundos imobiliários, você pode ter uma renda de 500, 600, 700, 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês, sem se preocupar com essas coisas que foi dito anteriormente, sem se preocupar com esses gastos desnecessários, com inquilinos, se o seu imóvel vai alugar ou não. Então, os fundos imobiliários, eles trazem uma facilidade muito grande. E outra coisa, dependendo do fundo imobiliário, você tem uma liquidez muito boa, que você consegue pegar aquele bem e você vende a qualquer momento, porque na bolsa tem diversos fundos imobiliários de variedades diferentes que vão fazer com que a sua carteira vai te dando dividendos mensalmente com segurança, com previsibilidade. Então fica aqui até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa renda extra sem você precisar se preocupar. Então fica aqui até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para juntar esses R$ 500 de forma correta, sem precisar se preocupar, sem precisar esquentar a cabeça com inquilino, com aluguel, com o desgaste do apartamento ou da casa, com reforma, ou até mesmo com a talvez possível valorização ou desvalorização do seu imóvel, que dependendo da região, tem imóveis que eles vão se desvalorizar. Por exemplo, se a criminalidade aumentar nessa região, o que você faria? Né? O seu imóvel, consequentemente, ele iria desvalorizar. Ou se, por exemplo, começa a ter enchente na região, a casa ou o terreno que você tem lá, ou na construção que você tem lá, começa a dar enchente. Provavelmente também desvalorizaria. Então, você não teria essas dores de cabeça fazendo esse tipo de investimento no FIIs. E já vi diversas pessoas que pegaram imóveis, isso não é uma recomendação, é claro, mas pegaram seus imóveis que estava na época sendo utilizado para gerar renda, venderam os imóveis, colocaram nos fundos imobiliários, lógico, variando a carteira de forma inteligente, e tiveram retornos maiores do que deixando o imóvel lá alugando para inquilinos que talvez eles desgastem o seu imóvel, às vezes alguns não pagam, né? E aí você tem aquela dor de cabeça de depósito caução, ou de fiador, ou de seguro fiança, essas coisas, você não vai ter dor de cabeça com isso. Tá, mas o que são fundos imobiliários? Pensa comigo no seguinte exemplo. Existe um shopping center onde milhares de pessoas se juntaram uma vaquinha, fizeram uma vaquinha para comprar aquele shopping ou construir aquele shopping com diversas lojas. Elas vão ser alugadas, as pessoas vão pagar o aluguel. Quando pagar o aluguel, pagar todas as despesas depois, o lucro seria distribuído entre as pessoas que fizeram a vaquinha para comprar. Basicamente, são as cotas que as pessoas que compram, elas recebem daquele aluguel. Então você investe, você compra uma pequena cota daquele papel, daquele fundo, você compra uma pequena cota e depois esse fundo vai te pagando aluguéis mensalmente corriqueiros. Por exemplo, existem galpões comerciais, prédios comerciais, existem hospitais, agências bancárias, fundos de papéis, que a gente já vai dividir, vai explicar para vocês como são os fundos de papéis. Então, eles são fundos ligados ao ramo imobiliário. E você pode estar investindo um pouquinho em cada ramo, você pode diversificar a sua carteira, tanto em galpões, tanto como shopping, bancos, né, onde os bancos se encontram, ou então em prédios corporativos, né? Você
tem uma diversidade gigantesca, ou até mesmo em papéis, que são os fundos que eu já vou explicar para vocês. Você tem uma variedade gigantesca que você pode pegar o seu dinheiro e diversificando tranquilamente. E como que a gente faz dinheiro com os fundos imobiliários? Existem duas formas de fazer dinheiro com fundos imobiliários. A primeira, que é a mais comum, que a gente consegue garantir, que são os pagamentos corriqueiros dos dividendos, que são os valores que cada cota que você for comprar ela vai variar, cada fundo imobiliário que você for comprar vai ter uma proposta diferente. É importante você saber qual fundo você vai investir para você ter uma previsibilidade de quanto de dividendo aquele fundo vai te retornar. E outro ponto importante é a segunda valorização, possível valorização daquela cota que você comprou. Então você compra por R$8 e ela vai estar valendo 9, por exemplo. Mas tem pessoas que compram em pontos errados e ela acaba desvalorizando. Mas lembre-se, você só vai perder de fato se você vender a sua cota. Você vender a sua cota e ela desvalorizou, você perdeu, você tomou prejuízo. Mas se você, por exemplo, não é uma indicação, você mantém aquela cota, ela sobe de novo o valor dela, você só não vendeu, você não perdeu e você ainda continua recebendo seus dividendos. Então é muito importante você saber em qual produto e como você vai investir, qual que é o seu objetivo para esse tipo de investimento. Lembrando que os dividendos, eles também podem mudar, tá? Então quando você for ver uma análise, por exemplo, no Investidor 10, aquilo ali é uma média dos pagamentos de dividendos que eles acontecem corriqueiramente, tá bom? Então, pessoal, por exemplo, aqui a gente está no Investidor 10 e a gente consegue analisar alguns produtos que a gente tem por aqui, como, por exemplo, o KNCR11, ele é um fundo imobiliário que ele está tendo uma valorização muito boa. Por exemplo, ele estava custando aqui nessa baixa 98,80, isso em 2026, no começo do ano, e olha a valorização que ele deu agora, de 106,90, tá? Então, você pode analisar aqui no Investidor 10 os meses, os anos, quanto que ele teve uma valorização gigantesca. Aqui você também consegue analisar quem são os gestores, os relatórios, o quanto está rendendo comparado ao CDI, por exemplo. Então a gente tem aqui diversos pontos, como por exemplo os dividendos sendo pagos corriqueiramente. É uma boa opção, por exemplo, mas está com um valor um pouco alto de mercado, né? Então, analisando um fundo como esse, por exemplo, você tem que tomar cuidado aonde você vai investir o seu dinheiro, tá bom? Às vezes você pode achar que ele vai valorizar, ele desvaloriza, e aí ele paga menos do que você imaginava, e depois você reclama do fundo imobiliário. Ou então esse outro exemplo, que você pagou barato, né, pagou um preço até que legal nele, ele valorizou bastante e ainda paga dividendos bons. Então, assim como nas ações, você tem que tomar cuidado porque é renda variável. Por mais que os pagamentos de dividendos são constantes, por lei eles são obrigados a repassarem o lucro. Então, por ser constante, você, meu caro, tem que tomar muito cuidado quando você vai investir. Muitas pessoas, quando elas vão investir nos fundos imobiliários, elas analisam pelos dividendos pagos. Teve valorização? Ah, legal, mas os dividendos também são bons. Tá pagando 14% de dividendo aqui, olha que maravilha, 16%, 19%, gente. Mas aí a gente não analisa o quê? Como que esse fundo ele está? Quem que está gerindo esse fundo? Que imóveis ele está alugando? Como que tá os inquilinos? Tá tudo alugado? Tá com uma taxa de inadimplência alta? Os fundos têm dívidas? Como que é a gestão? É uma gestora confiável? A gestão é uma empresa grande, boa? Tipo de pergunta, esse questionamento, os investidores têm que fazer isso para qualquer tipo de investimento de renda variável, principalmente, pessoal. E quais são os riscos dos fundos imobiliários? Bom, assim como qualquer outros investimentos de renda variável, o FIIs, eles também têm esses riscos. Então é muito importante a gente se atentar a alguns pontos. Então, quando a gente for investir num fundo imobiliário como o KNCR11, a gente tem que analisar, além da gestora, das propostas, analisar os dividendos, além da gente analisar os relatórios também. Existem diversos riscos dos fundos imobiliários, como por exemplo, os juros pode aumentar, e aí o fundo ele vai acabar tendo prejuízo em relação a isso, porque alguns fundos eles estão relacionados a empréstimos. Outros fundos eles podem ficar sem conseguir alugar o galpão, o shopping, as lojas, os apartamentos, os prédios.
É importante a gente ter uma noção do que está acontecendo, além de fazer análise por fora e ler os relatórios. É importantíssimo a gente fazer essas análises. Tá, e agora como que a gente faz para chegar nos R$ 500 todos os meses, meu querido? Como que a gente faz para fazer isso? Então é uma conta simples. Vamos pegar um exemplo aqui de um rendimento de 0,8%, que é super possível. Nos FIIs você até consegue mais, né? Tendo uma carteira variada, você ainda consegue ter mais rendimentos. Por isso é importante você estudar sobre, porque você vai ter um bom rendimento e ainda o seu patrimônio não vai desvalorizar. Então, se você precisar pegar, vender aquele fundo imobiliário, você está teoricamente protegido por conta do seu esforço de estudar, de ver a carteira, de ir atrás, e aí você conseguiu fazer isso. Então, vamos supor, 0,8% de juros que você vai receber dos seus aluguéisinhos. Você tem que ter 62.500 e ele vai te pagar R$ 500 todos os meses. Tá, mas Luiz, como que eu faço para chegar nesses 65 mil o mais rápido possível? Calma, calma. Se a gente utilizar os juros compostos ao nosso favor e a gente fazer um aporte de mais ou menos R$ 750 por mês, em 5 anos a gente bate essa meta tranquilamente. Ou em 10 anos, se a gente investir de 280 a 320 em fundos imobiliários, rendas fixas, diversificar a carteira, a gente chega tranquilamente nesse valor. Ou em 15 anos, fazendo um acúmulo mensal, um aporte mensal de 120 a 160 por mês, e em 20 anos, fazendo um aporte mensal de 40 a 70 reais todos os meses, você chega nesse valor. Então, pensa que quando você compra uma determinada quantidade de cota, quando você chegar no valor correto daquela cota, que cada cota tem um valor diferente, tem cota de 100, tem cota custando 80, 70, 50, 10 reais. Quando você começa a chegar num aporte que os dividendos você consegue comprar uma outra cota, então você não vai receber apenas um valor, você recebe o valor como se fosse uma pequena bolinha de neve. É um pouquinho a mais, é uma cota a mais rendendo. E no próximo mês é o valor do aporte mais 2 cotas. No outro mês, o valor do aporte mais 3 cotas. E vai rendendo e isso vai ficando mais rápido. O que eu faria se eu tivesse que começar hoje? Se eu tivesse que começar hoje, eu ia basicamente dar uma estudada, pegar um bom conteúdo na internet, ia dar um likezinho nesse canal e me inscrever nesse canal para pegar conteúdos extremamente de alta qualidade. Começaria estudando o básico sobre rendas fixas, fundos imobiliários e ações, ia diversificar minha carteira, montando uma carteira sólida de setores perenes, de setores antigos do mercado, com muita competência, que eu protegeria e tentaria blindar ao máximo possível o meu patrimônio dentro do possível do mercado variável, certo? Então, diversificando a carteira de forma inteligente e faria os aportes constantemente, tá? A constância, ela ganha no longo prazo. Os juros compostos, ele trabalha para você. É importante ter isso em mente. E é isso, pessoal. Aqui é uma abertura básica sobre os fundos imobiliários e a gente vai fazer diversas análises de diversos fundos imobiliários diferentes para a gente chegar nas comparações e ver qual ativo realmente está valendo a pena ou não. Então, nos acompanhe nos próximos vídeos, deixa o seu like, se inscreve no canal, que a gente vai trazer conteúdo de altíssima qualidade para todos vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.